Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e meu objetivo aqui é cooperar, colaborar e compartilhar conhecimentos jurídicos para os estudantes de direito. Eu estou num projeto de comentar artigo por artigo do Código Penal Brasileiro e hoje vamos comentar sobre o artigo 7º, que versa sobre a extraterritorialidade. Quando estudamos a eficácia da lei penal no espaço, o princípio que rege é o princípio da territorialidade, que a gente já estudou lá no artigo 5º, que já foi comentado aqui no canal Advogado Completo. O que o artigo 5º fala? Só a gente rememorando aqui. Aplica-se a lei brasileira no território nacional, tanto no seu espaço físico, que é o espaço terrestre, o espaço aéreo correspondente, o espaço marítimo correspondente, assim como o espaço jurídico, que é o território, que é a aplicação da lei penal no nosso território por extensão, que são as nossas embarcações públicas, aeronaves públicas e embarcações ou aeronaves a serviço do governo. Mas em casos excepcionais, a nossa lei pode extrapolar o limite do nosso território e alcançar crimes cometidos exclusivamente no estrangeiro, fenômeno conhecido como extraterritorialidade. Então, crimes cometidos no Brasil, aplica-se a lei brasileira, princípio da territorialidade. Crimes cometidos no estrangeiro, crimes à distância, aplica-se o princípio da extraterritorialidade. A extraterritorialidade pode ser extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade hipercondicionada. Quando a extraterritorialidade é incondicionada, é quando a nossa lei não depende de preenchimentos de qualquer requisitos ou condições para alcançar um crime cometido no estrangeiro. Sendo assim, nós vamos aplicar a lei nacional, não importando se o agente foi absolvido ou condenado por crime no estrangeiro. Dando continuação à extraterritorialidade incondicionada, eu vou ler o artigo 7º que se refere a isso. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Eu acabei de mencionar 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada que o Brasil vai pretender aplicar sua lei em crimes cometidos no estrangeiro, crimes cometidos à distância, independente de qualquer condições ou requisitos. Isto porque é incondicionada. Vamos imaginar que o presidente da República, que é a linha A aqui, né, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Vamos imaginar que o presidente da República está em uma missão oficial lá nos Estados Unidos e um americano atenta contra a vida do presidente da República. Vale lembrar que o presidente da República, ele é a autoridade máxima, ele é um patrimônio da República. Então, é um crime gravíssimo. O Brasil vai sim aplicar
a lei penal, sim, ele vai pretender. Por que eu falo pretender? Porque não significa que esse americano que atentou contra a vida do presidente, ele vai ser extraditado. Mas de qualquer forma o Brasil vai aplicar, ele vai entrar com o processo porque é uma extraterritorialidade incondicionada. Mas aí você pode me perguntar, a gente está comentando sobre a primeira hipótese, que é da extraterritorialidade incondicionada, que é contra a vida ou liberdade do presidente da República. Quais crimes que pode acontecer? O artigo 121, que é o homicídio, o artigo 122, que é induzimento ao suicídio e mutilação, o artigo 147, que é ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto ou de qualquer outro meio simbólico e causar-lhe mal injusto e grave. Eu não vou ler todos os artigos, tá? O artigo 148, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Artigo 149, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, pessoal, quando a gente fala de crimes contra a liberdade do presidente, a gente tem que lembrar, contra a vida e a liberdade do presidente, a gente tem que lembrar do artigo 121, do artigo 122, do 146, é isso? Do 146 ao 149. Esses são os artigos que vão contra a vida e a liberdade do presidente da República. A linha B, se tratando de extraterritorialidade condicionada, a gente vê aqui crimes contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município. Eu já li esse artigo aqui. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Vamos imaginar que o Banco do Brasil monte uma agência em Montevidéu. É uma sociedade de economia pública. Então é patrimônio público do Brasil. E acontece um roubo lá em Montevidéu. Acontece um crime de roubo lá em Montevidéu. É um crime que aconteceu no estrangeiro, mas numa agência pública, que é o Banco do Brasil. Vai se aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque está dentro do princípio da extraterritorialidade incondicionada. Outro exemplo interessante de se dar é o crime de falsificação de moeda. Vamos imaginar que no Chile o país começa a falsificar, um grupo, né, começa a falsificar a moeda, a nossa moeda, o real. Esse é um crime contra a fé pública da União. Então tá contra um patrimônio público nosso, porque é um crime contra a fé pública. Então vai sim pretender aplicar a lei nacional, mesmo que o crime foi lá no estrangeiro. Porque quando a gente fala de extraterritorialidade, é bom deixar bem claro, a gente está falando de crimes à distância, crimes que acontecem no estrangeiro. E quando a gente fala pretender, porque não é em todos os casos que o Brasil vai conseguir, mas o Brasil vai aplicar, ele vai entrar com um processo. Esse crime de falsificação de moeda, que é contra a fé pública da União, é um crime de extraterritorialidade incondicionada, porque não importa os requisitos ou as condições do outro país, o Brasil vai entrar sim com o processo e vai aplicar a lei brasileira. Observe-se que aqui a gente está falando de crimes contra a administração pública e crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração é furto, é roubo, extorsão, e entre outros. Crimes contra a fé pública é falsificação de dinheiro, falsificação documentária, e entre outros itens também, tá bom? A terceira hipótese é a linha C, contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Vamos imaginar um brasileiro que está a serviço da administração pública numa embaixada em Montevidéu, representando o Brasil.
a serviço da nossa administração pública. E ele comete um crime de corrupção. Corrupção passiva está lá no nosso artigo 316 do Código Penal brasileiro. Neste caso, vai se aplicar a esta territorialidade incondicionada, vai aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque é um crime que está aqui no inciso C, contra a administração pública. Ele está a serviço da administração pública e começou a infringir a lei com um crime de corrupção. E a quarta hipótese que a gente tem aqui da linha D é de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Pessoal, é importante conceituar genocídio, né? Genocídio é quando um grupo destrói um outro grupo, ou em parte ou totalmente, por motivos étnicos, raciais, culturais e religiosos, tá? Então, vamos imaginar que um brasileiro está participando de um grupo lá na Colômbia, de uma etnia diferente, mas ele está envolvido nisso, e eles destroem um outro grupo, ou em parte ou em todo, acabam com matam aquela civilização inteira, ou em parte ou em todo, por motivos étnicos, culturais, raciais e religiosos. O que vai acontecer? Vai se aplicar a essa territorialidade incondicionada. Então a gente tem essas quatro hipóteses. Esse crime de genocídio é um crime muito grave, muito grave. Inclusive tem até um relato que é baseado em fatos reais de um filme, que eu não vou me lembrar o nome agora, que aconteceu na África e que realmente estava um brasileiro envolvido, que eram etnias diferentes, e essa etnia matou a outra etnia em grande parte por esses motivos que eu citei. Por motivos étnicos, religiosos, raciais e culturais. Acabei de citar quatro hipóteses que está aqui no nosso artigo de essa territorialidade incondicionada. Mas é importante lembrar que os princípios são a base do ordenamento jurídico. E um dos princípios que rege o artigo 7º é o princípio da proteção, também conhecido como o princípio real ou o princípio da defesa. O que significa esse princípio? Que vai se aplicar a lei penal brasileira no exterior quando um bem jurídico for ofendido. Como eu falei aqui, né, contra a vida ou a liberdade do presidente, o cargo que ele ocupa, eu não estou falando da pessoa, estou falando do cargo que ele ocupa, é um bem público. Então, quando se atenta contra a vida do presidente da República, está se atentando contra um bem público. Este bem público está sendo ofendido. Então, existe o princípio da proteção, também conhecido como princípio real, mas mais conhecido como princípio da defesa. Os princípios são para dar base ao artigo, né? Eles são o alicerce, né? E esse princípio é muito importante. E quando a gente fala na linha B contra o patrimônio e na linha C contra a fé pública, contra a administração pública ou contra a fé pública, aplica-se o mesmo princípio. Por quê? O princípio real ou o princípio da defesa ou da proteção aplica-se à lei penal brasileira quando qualquer bem jurídico nacional é ofendido, contra a vida ou liberdade do presidente, contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a fé pública. Então esse princípio, como eu falei anterior, é de extrema relevância, o princípio da defesa. E na linha D, que é a quarta hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que é o crime de genocídio, vai se aplicar o princípio da nacionalidade ativa. O que é esse princípio, pessoal? Nacionalidade ativa é quando o sujeito ativo é um brasileiro, o agente ativo é um brasileiro. Quando eu falo agente, é quem praticou o crime. Aí aplica o princípio da nacionalidade ativa. E também o princípio do domicílio, porque está escrito aqui na quarta hipótese
de genocídio quando o agente for brasileiro, princípio da nacionalidade ativa, ou domiciliado no Brasil. Aí aplica-se o princípio do domicílio. Bom, pessoal, esse artigo, o artigo 7º, que versa sobre a extraterritorialidade, ele é muito extenso. Então, eu vou dividir em 2 vídeos. Hoje eu falei sobre a extraterritorialidade incondicionada e comentei a linha A, a linha B, as 4 hipóteses, né? A linha C e a linha D. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada, que vai ser o vídeo 2, tá bom? Que será o nosso próximo vídeo. Aí a gente parte para o artigo 8º e 9º, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.